Bom dia, pessoal. 10 horas ao vivo. Deixa eu chamar aqui o... Bom dia, pessoal. Começando mais uma live da OABDF. Vou chamar meu querido amigo Badaró. CA, vamos lá. Tô chamando aqui o Badaró. Não tá aparecendo a CA, gente? Será que ele não tá online? O Badaró já entrou? Vamos achar aqui. O Badaró tá entrando. Já tive aqui a informação. Vamos ver agora se ele aparece. Não tá aparecendo ao vivo aqui pra mim. Vamos começar. Ver se agora ele aparece. Não, apareceu a ESA. ESA DF. Vamos ver se o Badaró vai entrar. Está entrando aqui, vamos ver. Bom dia, pessoal. Estou vendo os amigos, Marcelo Medeiros. Bom dia, Badaró. Bom dia. Me ouve bem? Ouço. Também te ouço muito bem. Estava cumprimentando os amigos que estão entrando. É um projeto da ESA, ABDF, ESA ao vivo, nesse momento de Covid e de isolamento. A ABDF e a ESA buscando meios para alcançar toda a advocacia, toda a sociedade, para a gente auxiliar, prestando informações e ajudando nas mais diversas áreas. Hoje, cabe a mim e ao Badaró, nós vamos falar sobre consultoria jurídica na área empresarial e tributária, temas que sofreram bastante nas consequências aí até agora dessa pandemia, todos assustados, empresários, pessoas físicas, todos nós preocupados com as consequências econômicas, com a manutenção dos empregos, com a sobrevivência, literalmente, de todos nós, né, meu amigo? Um terremoto junto com um tsunami que abalou a estrutura do mundo, né? Vamos ver o que a gente consegue tirar de proveito e de evolução jurídica e econômica disso tudo. Certamente todos vamos sair maiores e mais fortes disso tudo, mas foram muitas medidas, muitas alterações legislativas, muitas consequências negociais, e nessa próxima hora nós vamos procurar resumir aí aos colegas o que a advocacia tem enfrentado e o que nós podemos auxiliá-los, dar boas ideias, trocar ideias e sentir aí como é que está a advocacia do DF e do Brasil nesse tema. Vamos começar com a parte empresarial. O Badaró é especialista na área, advoga há bastante tempo em Brasília, em Minas, no seu escritório de origem, no Brasil inteiro, com experiência também internacional. E queria passar a palavra agora, então, para o Badaró, para a gente poder conversar sobre as consequências empresariais, do direito empresarial do Covid até o momento que a gente tem conhecimento. Ô Paulo, é uma questão relevante e única o que ocorreu, todos nós sabemos disso. Mas se a gente olhar um pouco para o passado, e quando você falou de economia, acho que é a palavra principal hoje que deve ser dita. E aí a gente vê que há 50 anos já escreviam sobre o efeito da economia, a influência da economia na análise do direito, né? E eu sou fã de Posner e de outros pensadores,
E isso trouxe à tona outra divergência de conceito. Enquanto nós estávamos dando uma guinada para uma liberdade econômica, né? Tanto é que teve a nova lei de liberdade econômica, que veio até mudar o artigo 421, com relação à interpretação da luz do contrato, né? Notamos agora uma interferência total do Estado dentro de um ambiente, mesmo que seja provisório, nas relações empresariais. E aí temos como exemplo o PL do senador Anastasia, que eu acabei de ligar lá na consultoria do Senado, e acredito que vai ser votado, inclusive, hoje, que eu achei uma ideia interessante, ou seja, nessa hora é importante a pessoa, o legislador, pensar um pouco fora da caixinha. Mas, como eu lhe disse, Paulo, tudo, por mais que seja um momento único, se a gente voltar um pouco na história, a gente acaba recuperando. E o projeto de lei do senador Anastasia teve como base um projeto de lei lá da crise da década de 20, com a ajuda do ministro Antônio Carlos, do professor Otávio Rodrigues. Então, o projeto que está sendo muito atacado, parece até que afastaram aí o artigo 10, que impunha praticamente uma suspensão dos pagamentos de aluguel, e todos nós sabemos que muitas pessoas formam, e é o princípio da propriedade privada, constitui propriedade privada para fazer uma renda para a sobrevivência também. Então, na verdade, é o que eu gosto de colocar. Todos nós temos que pensar um pouco em cooperação. E aí eu estava conversando outro dia, Paulo, basicamente eu brinco que é o equilíbrio de Nash dentro da teoria dos jogos. Ou seja, se todo mundo buscar o que pretende, ou o que tinha na cabeça, ou o que imaginava, não vai dar certo. Ou seja, tem que não mudar a estratégia, pensando que o outro vai mudar também para melhor, e buscar uma sintonia negocial, e aí entra a resolução amigável de conflito, porque também o judiciário, como os hospitais, não vão suportar os questionamentos que serão surgidos dessa discussão, dessa crise extrema. Eu tenho a oportunidade de advogar para locadores e locatários. E te falo que é uma situação bem interessante prestar consultoria jurídica nesse momento, porque para ambos tem que dizer que quem quiser sair com a prevalência, o outro vai sair morto, vai acabar querendo matar o seu locatário, e a gente não pode pensar numa solução para 2 ou 3 meses, principalmente na área comercial. E aí nós conversamos essa semana sobre o efeito da pandemia em relação aos contratos com os shopping centers, né? Os comerciantes que sofrem muito com o lockdown total, fechamento total dos shoppings. Como é que o cidadão vai conseguir pagar o aluguel? Como é que vão ficar as despesas de manutenção da empresa? O bom senso tem que reinar nesse aspecto. E aí o advogado é peça primordial para trabalhar nessa solução, primeiro, consultiva, para mostrar aos seus clientes que nós já temos uma pandemia também no Poder Judiciário. Nesse tema da locação, por exemplo, já tem dezenas de decisões judiciais, cada uma atirando para um lado. Já vi juiz determinando a suspensão do pagamento de condomínio, já vi juiz determinando suspensão de pagamento de aluguel, várias indeferindo ambos os pedidos. Então, o ponto principal é o bom senso para que as partes se compreendam. Você está tratando de um aluguel comercial, o cidadão está parado, não pode vender. Ele vai pagar só a sua conta? Ele não vai pagar a conta dos funcionários, ele não vai pagar a conta de luz, de água, os salários, etc. Então, isso tem que ser o bom senso, né, Rodrigo? Uma coisa importante, eu sempre falo isso nas minhas palestras da Advocacia 4.0, eu tenho uma visão que o contencioso vai acabar, entendeu? Não tem como ter um volume de contencioso. Eu brinco que eu fiz uma pesquisa, a gente está falando tanto de China, que antigamente na China, até essa globalização, antigamente não, até 10 anos atrás, na China era vergonhoso você precisar de um advogado, ou seja, só agora com a globalização que eles precisaram criar escritórios, inclusive com participação estatal, mas, ou seja, o chinês ele tinha uma concepção humana de que ele é incapaz de resolver um problema com outra pessoa, é um absurdo. Precisar de um terceiro, por mais antagônico seja isso num regime fechado, né, quase que
autocrático da China, mas o ser humano, o advogado naquele sentido na China, ele tinha uma percepção de não necessidade. E nesse caso, o que nós vemos é um cenário de buscar uma mediação. Por mais que a lei do projeto do Anastasia, que eu acho que é bem-vindo em certo ponto, porque cria uma identidade e evita questionamentos maiores, ou seja, eu conversei ontem com o professor Petrônio Calmon, que é um especialista, ex-promotor, professor, e dá aula na Itália, e a Itália, que não tem a previsão da força maior, né, em seu ordenamento, e no nosso caso nós temos, né, no artigo 393, ela fez uma única lei, um decreto, que chama Cura Itália, que na verdade ela identificou como força maior o coronavírus. Obviamente, não dispensando o ônus da prova para suspensão de obrigações contratuais. Então, na verdade, é importante já deixar claro que é a força maior. O coronavírus é uma força maior. E é uma força maior que não atinge só o devedor, atinge todos, o credor, o devedor. Então, o conceito de força maior está bem identificado e isso gera uma oportunidade. E aí eu brinco na teoria dos jogos, por quê? Eu estou fazendo vários acordos, porque no sistema que não tem mais certeza, pelo menos a curto prazo, o devedor vê aquilo como uma oportunidade de liquidar com um bom desconto eventual obrigação que não tinha. O credor, dentro da instabilidade até do devedor não conseguir, em hipótese nenhuma, cumprir com a obrigação, abre mão de vários direitos até que ele poderia ter para buscar essa composição. Então, é um terreno fértil da incerteza para se buscar uma construção de soluções sem usar o Poder Judiciário. Essa lei vai ajudar um pouco, apesar, a identificar, teve alguns abusos, até essa discussão aí dos aluguéis, mas eu acredito que vem em boa hora, pelo menos para identificar algumas premissas para que o advogado e as partes consigam seguir. Ela traz alguns aspectos interessantes. Ela trata de vários temas, né? Ela, na verdade, é uma grande coxa de retalhos, porque ela vai falar de suspensão de prescrição em decadência, algumas hipóteses, vai relativizar a aplicação do CDC na entrega de delivery, né? Um ponto que talvez tenha surgido aí no ponto de vista do senador Anastasia e dos autores do projeto de lei, alguma questão conflitual. Fala de prisão civil por alimentos nesse momento. É um PL bastante abrangente, não vai conseguir atingir todas as áreas da economia, todas as áreas do direito que estão sofrendo as consequências da pandemia, mas é um esforço, né? Mais perigoso do que, talvez mais interessante, melhor dizendo, do que o caminho perigoso de ficar se legislando por decreto ou por PMP, que é revogado no dia seguinte. Essa instabilidade jurídica eu acho muito perigosa. E aí, mais uma vez, a importância do advogado no consultivo para, pelo menos, tentar diminuir as consequências na parte do direito privado. As partes são as melhores solucionadoras dos seus problemas. Chamar um juiz, um estranho, que não vai conhecer a realidade da empresa, não vai saber se ela vai se recuperar com 60, 90, 120 dias, não vai saber se o locador tem espaço para, eventualmente, isentar parcial, totalmente o aluguel, ou postergar esse pagamento. Então, as partes precisam compreender que cabe a elas a busca dessa solução. Eu brincando, eu lembrei Calamandrei, que falava que o processo é um jogo, né? Com a estratégia, com as recompensas, e também tem um juiz. Então, acho que, na verdade, o juiz ele deveria ser afastado um pouco nesse momento. A gente sabe que o judiciário não comporta o volume já existente de ações. Eu conversei com algumas associações de mediadores e há uma pauta que eles brigam há muitos anos de remuneração de mediador, uma conscientização do próprio judiciário, uma conciliação da necessidade do próprio judiciário optar ou fazer uso de iniciativas privadas de conciliação, e aí fugindo das arbitragens complexas, mas uma forma mais rápida, eficiente de validade. E outro ponto importante, Paulo, que eu acho que a gente tinha que colocar aqui para todos, é uma oportunidade de trabalho, porque o consultivo, ele
denota e exorta, na verdade, uma responsabilidade enorme. E o volume de lei que está sendo gerado, e o brasileiro tem mania, né? Todo problema que acontece midiático, não é o caso, tá? Deixando claro, o legislativo funciona. Eu lembro bem da lei Carolina Dickmann, você lembra? Que apareceu nos jornais. No outro dia, em 48 horas, tinha a lei Carolina Dickmann regulando a questão de dados, né, de informações e tal. Que não foi uma regulação completa, que não trouxe pacificação ao problema, que a gente continua tendo dificuldade de solução, porque o legislador não vai conseguir nunca atingir o tamanho dos conflitos e a velocidade que a gente está se colocando na sociedade para as demandas surgirem. Não tem como o legislador achar que ele vai botar no papel tudo. Eu acho que a consultoria agora é de extrema importância, fazer uma legal opinion curta, objetiva, lembrando que o advogado acaba, querendo ou não, se responsabilizando ali pelas sugestões que ele dá ao seu cliente. A forma de faturar rapidamente isso, pode fazer uma cobrança por consulta ou por hora, né? Então, é uma forma de compensar aí a suspensão dos prazos. Então, a área consultiva que sempre teve esse viés, talvez até elitista, e não na verdade, é porque todo mundo prefere ir para o contencioso, acaba tomando uma dimensão maior, um espectro maior nessa crise. E hoje, para a jovem advocacia, isso tem uma consequência grande também, porque praticamente toda atividade comercial ela está tentando se organizar, se formalizar. Então, você tem as microempresas, as empresas de pequeno porte, as que estão no simples. Hoje, uma carrocinha de cachorro-quente tem condição de estar organizada enquanto empresa e demanda uma consultoria, seja para sua formação enquanto empresa, seja para a solução de conflitos como esse que estão surgindo em decorrência da pandemia. Então, eu sou um incentivador da área consultiva da advocacia. Eu acho que é um caminho interessante para abranger essa quantidade enorme de colegas que têm entrado no mercado. E nós temos que nos reinventar. O advogado tem que saber, no bom sentido do termo, vender os seus serviços, né? Buscar o seu cliente, mostrar que ele consegue trazer soluções para problemas e principalmente antevê-los. E agora, na pandemia, meus amigos, nós precisamos nos reinventar também nesse aspecto para sobreviver no negócio da advocacia, no serviço. E pensem na parte consultiva. Consultiva realmente é um caminho a ser traçado por todos nós aí, por todos os aspectos que o Badaró está bem explicando. Na visão que eu coloco na advocacia 4.0, né, na nova revolução industrial e de tecnologia, que agora vai atrasar um pouco, né, ou não, né, porque tem gente que já acredita, as maiores revoluções mundiais se deram depois de guerras. E, querendo ou não, a gente está vivendo uma guerra contra... Sanitária. Uma guerra sanitária. Então, a questão dos pareceres de pequena complexidade, de interpretação de normas, é um nicho espetacular. Você não vai depender, obviamente, do judiciário. Você pode fazer por meio eletrônico, você pode fazer por meio de videoconferência. E como eu falo, o advogado, ele, no final, ele vira um grande player da governança corporativa, ou seja, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ter a tranquilidade e a responsabilidade de passar uma orientação que não vai levar o cliente dele ao pior cenário. E dentro da teoria dos jogos que eu falo, ele tem que buscar uma alternativa fria para o cliente, que tenha um resultado parcial. Ele já tem que pensar no parcial quando ele começa o jogo. Não adianta, num momento de crise, inclusive, você pensar no total. Você já tem que começar do parcial para ver se o outro lado pensa no parcial, para ver se você chega nesse denominador comum que, infelizmente, a crise pandêmica nos faz refletir, não obstante isso ter sido escrito há mais de 60 anos atrás. Eu vi nosso querido amigo Antônio Loyola, que está também na OAB, da parte também de compliance, regras de governança, como você bem colocou. Vi vários amigos aqui também entrando. A gente está com tanto assunto, gente, que nós estamos tocando aqui. Vi Almiro,
nosso conselheiro, o presidente Eric, da subseção de Águas Claras, o Serginho está ali também. Vamos tentando cumprimentar a todos e também responder as perguntas que vão surgindo para a gente poder encaminhar o nosso debate. Eu também tenho uma mudança interessante, Badaró, em relação à parte das recuperações judiciais, né? O Judiciário e o CNJ deu sinalização de que isso também vai precisar sofrer alteração. Não dá para você seguir um plano de recuperação, você tinha uma expectativa de venda, de realidade, e que agora vai sofrer uma mudança completa. Ninguém sabe nem o que vai ser daqui a 30 dias, né? O CNJ já agiu rápido nesse sentido, por meio do nosso amigo e querido conselheiro Henrique Ávila, e já está se antecipando. O CNJ, que tem um poder aí, está tendo um poder, né, porque consegue tomar decisões rápidas e tem uma representatividade, inclusive, com representantes da OAB, né, é importante. Olha, outro exemplo, além da questão da recuperação judicial, que vai só prejudicar. A gente tem uma lei que está entrando em vigor a Lei de Proteção de Dados. E é um outro contrassenso e uma briga. Vai ter que adiar a Lei de Proteção de Dados, mas é um contrassenso porque nunca se teve tanto risco de vazamento de dados, entendeu? De hackers, de fraude, porque está todo mundo em casa, está todo mundo no meio eletrônico, está todo mundo, de certa forma, abalado, né? De alguma forma, ou economicamente ou psicologicamente. E a Lei de Proteção de Dados já impõe uma série de obrigações para as empresas que eu não sei como é que vai ter condições de acompanhar essas obrigações. Ontem eu estava falando com o Fabrício Mota, que é especialista em proteção de dados e fez parte da elaboração da lei, e a gente estava discutindo a necessidade de uma prorrogação da lei também. Não tem como você obrigar o empresário o empresário tem que sobreviver, e aí é um contrassenso, porque a turma da tecnologia vai falar, pô, como é que eu não vou prorrogar uma lei que nunca esteve tão vulnerável de risco? Claro. O Paulo Ravel nos pergunta aqui se para essa consultoria que nós estamos colocando, isso não demandaria uma certa experiência em setores específicos. Aí eu respondo ao Paulo, meu xará, dizendo o seguinte, que eu até já tive a oportunidade de fazer uma palestra em Taguatinga no ano passado, da necessidade do advogado jovem hoje entender a forma de prestação do serviço completo que os escritórios de médio e grande porte procuram fazer, a chamada advocacia full service. O escritório do Badaró é uma das referências no Brasil em relação a isso. É claro que é muito difícil você dominar profundamente temas complexos como societário, tributário, que demandam muita parte consultiva, contratos, etc. Mas é bem possível você planar num ponto médio de conhecimento interessante do que é a realidade das empresas de pequeno e médio porte, qual é a tributação que elas sofrem, como se organiza um contrato social, a elaboração de contratos, os aspectos do direito civil, do direito privado, inerente a todo advogado conhecer com profundidade, fora os criminalistas, né? Diz que o crime não compensa nem para o advogado, mas tem quem goste, nós não gostamos. Mas é possível sim, Paulo, é possível se produzir um conhecimento para você atingir determinado foco de atuação. Agora, demanda estudo e demanda continuado aprimoramento para se colocar nesse mercado. Tem demanda, digo a vocês. Paulo, nessa pergunta do Paulo, é importante falar também que, obviamente, vai dar um oi. Tem inúmeros tipos de especialização no direito, né? Mas nós somos formados para atender em todas as áreas. É óbvio que nós vamos nos especializar. E a sugestão que eu dou para o Paulo é que, na verdade, está sendo muito mais uma interpretação do que vem sendo e uma aplicação da lei, como orientar ao cliente a aplicação da lei. E acho que um advogado bem formado, estudando, ele consegue atender o seu cliente. Ele vai ter uma leitura mais apurada do assunto, pode fazer uma correlação com as outras áreas do direito, porque também não adianta você aplicar de uma forma e ter um efeito tributário de outra, né? Você tem que fazer uma análise completa da sua estratégia. Eu acho que hoje tudo é estratégia. Qual estratégia a minha empresa vai tomar dentro de todas as leis que foram publicadas, né?
E aí, dentro da estratégia, o advogado vai ser realmente peça fundamental para ajudar o gestor empresarial a tomar as decisões. Vi o nosso presidente Délio participando aí, fazendo perguntas. Bom dia, presidente. O presidente Eduardo também está aí, nossa conselheira federal, Raquel. E vi agora um comentário aqui do nosso amigo Rafael Freitas Machado, tantos anos, acreditando que tem dificuldade para o cliente pagar a consultoria preventiva. É verdade, Rafael, a gente precisa ter um convencimento do cliente da necessidade desse serviço. Mas eu lhe digo que em todos os níveis, pequeno, médio e grande, a percepção é de que o trabalho preventivo, bem feito, evita que as empresas tenham problemas mais graves mais na frente. Então, o advogado também tem, na parte de convencimento, também tem a fase da explicação do como funciona e o que é a advocacia consultiva, preventiva, porque sem ela, as empresas vão trabalhar no tato, são administradas por pessoas que não têm a formação jurídica, e o advogado precisa trazer essas contribuições. Não é fácil, mas tanto no Distrito Federal como no Brasil afora, nós temos já uma realidade de mercado crescente nessa área consultiva e preventiva. Sem ela, ainda mais nos tempos de agora, dificilmente as empresas vão conseguir sobreviver. Rafael, hoje você tem a tabela do OAB de consulta, você pode fazer um trabalho por hora muito comum nos Estados Unidos, na Europa, e são valores que o cliente ele não vai ter um dispêndio muito absurdo. Ou seja, ele precisa disso. Eu nunca, se fosse um diretor de uma empresa, tomaria qualquer decisão se eu não tivesse um parecer jurídico. E é isso que os clientes nossos estão nos exigindo, inclusive assinados com carimbo do jurídico para se resguardar. Então, eu queria agora estar do lado do advogado, igual aqueles filmes sem nenhum tom pejorativo, da máfia, que o cara vai prender o mafioso e o advogado está lá jantando com ele, né, Paulo? Acho que o advogado hoje tem que estar o advogado e o médico, né? E talvez o psicólogo e o psiquiatra, né? Porque também está sendo... Acho que o advogado, o médico e o psiquiatra hoje são peças-chaves aí na tomada de decisões. E há uma paralisação que todos nós sentimos, parece que ninguém consegue tomar decisões rápidas, né? Até o governo, com a dificuldade normativa e de rito, tem dificuldade. Nós, como empresários e gestores, temos que tomar decisão muito mais rápida. Ou seja, vou demitir ou não vou suspender o contrato ou não vou, a MP está valendo ou não está, vou deixar de pagar o tributo ou não, o que foi diferido de tributo, eu entro em negociação já com todos os meus clientes. Eu estou sugerindo sempre a negociação, viu, Paulo? Assim, primeiro passo, porque as normas já estão no ar, já tem decisão judicial, ou seja, tem um mínimo cenário de previsibilidade, mínimo. E isso dá um espaço para uma discussão consensual. A nossa Raquel Cândido bem aponta aqui a preocupação de pautar os atos também pelo que sai na imprensa e a forma que está sendo divulgada toda essa discussão da pandemia. Nós, advogados, vamos precisar manter o norte baseado, obviamente, no nosso ordenamento jurídico, no que o direito vai nos trazer, mas também buscando todos os aspectos da conciliação. Mas concordo, eu acho que a imprensa está fazendo um grande papel, porque realmente tem muitos conflitos surgindo, a gente percebe vacilos, inclusive dentro do próprio governo, de formas de decisão vacilantes, né, que eu quero dizer. A gente dormiu com uma MP tratando de um jeito o aspecto trabalhista e em menos de 12 horas ela já tinha sido revogada. A imprensa ajuda nesse aspecto porque está divulgando as preocupações do meio empresarial, dos cidadãos nesse aspecto, mas nós, advogados, vamos ter que entender que as soluções desses conflitos vão se dar daqui a 60, 90 dias, se for para o judiciário, daqui a 3, 5, 10 anos. Então, o Covid-19 vai fazer parte da vida do advogado por muito tempo. E nós vamos precisar nos preparar para a discussão de curto, médio e longo prazo, pautando no que a imprensa traz, mas também tentando antever o que vai ser a visão do Superior Tribunal de Justiça nas relações de direito privado, por exemplo, se ele vai começar a dar sinais, porque vai ser o pacificador da matéria. Em alguns aspectos também é o Supremo, na parte constitucional,
mas como é que a gente vai conseguir definir ao cliente se está certo ou não a rescisão do contrato, a relativização de uma obrigação e se outra parte for ao judiciário? O estudo a gente vai ter que buscar em relação a isso. É lógico que ninguém nunca viveu uma pandemia desse tamanho, mas nós já tivemos outros exemplos de calamidade pública, a doutrina traz exemplos, fomos para a Grande Depressão da década de 20, nós temos exemplos históricos importantes, e aí o Badaró é um amante da história, né? Conhece muito bem, é um grande fã de Churchill, né? Que foi um dos atores naquele momento. O advogado vai ter que se reinventar, vai ter que estudar e vai ter que trabalhar muito bem o aspecto dessa consultoria e dessa atuação jurídica para seus clientes. Ô Paulo, o Marlon pergunta aqui se existe algum pedido de isenção e não suspensão dos tributos. Aí eu queria que você falasse... Bem interessante, o Marlon está nos dando um corte bom, porque nós temos 2 temas, né, de empresarial e tributário, nós chegamos na metade da live, a expectativa de 1 hora são 10h30, nós podemos partir agora para o aspecto tributário. E aí me cabe aqui fazer um relato inicial, depois eu faço o bate-bola com o Badaró. No aspecto tributário, a gente tem acompanhado pela mídia e pelas publicações dos entes competentes que está se fazendo um esforço tremendo de auxílio às empresas e às pessoas físicas nesse momento de dificuldade. Acho que a medida que teve a principal abrangência, Badaró, foi a prorrogação do prazo da declaração de imposto de renda das pessoas físicas. Havia uma preocupação grande, porque dia 30 de abril era o prazo original. Muita gente vai ter dificuldade e limitação de acesso a informações ou a conseguir formatar a sua declaração de imposto de renda para ser encaminhada à Receita. E aí, depois de muita oscilação, a Receita Federal não atendeu, num primeiro momento, um pleito que a Ordem dos Advogados daqui de Brasília apresentou, mas finalmente cedeu e prorrogou para o final de junho. Agora, tem um ponto interessante em relação a isso. Quem apresentar a sua declaração a partir de agora, está aberto o sistema, vai ter a vantagem de receber a sua devolução antecipadamente, porque as devoluções, o calendário de devolução do imposto de renda está mantido. Então, é importante as pessoas terem esse cenário, né, Badaró? Uma questão ele pergunta sobre isenção e suspensão. Eu acho, Marcos, pelo que eu vi das decisões judiciais, das medidas do governo foram diferimentos, como aconteceu na questão do Simples, né? Você não paga agora, mas, obviamente, você vai ter que pagar, até porque também, se todo mundo não pagar imposto, o governo vai quebrar e não tem como nem fazer o que está fazendo. As medidas judiciais que eu vi, e já foram, eu vi umas 4 ou 5, conseguiram a suspensão de alguns recolhimentos de tributo, tá? Então, assim, em nenhum momento fala de isenção. O que está acontecendo até agora? Já existia no âmbito da Receita Federal e no âmbito do CONFAS, que é o Conselho das Secretarias de Fazenda dos Estados, instrumentos normativos que tratavam de calamidade pública. Até acredito que quem editou esses atos em 2012 não poderia imaginar uma calamidade do tamanho que nós estamos vivendo. Mas já existe uma instrução normativa, a 1243 da Receita Federal, tem uma portaria do Ministério da Fazenda, de número 12 também, de 2012, e o ICMS, por meio do convênio do Cefaz, o de 169 de 2017. Todos eles relativizam a forma e o prazo de pagamento no caso de calamidade pública. Então, o que você está explicando é bom deixar claro, Badaró, é o seguinte: até o momento, marcante, não houve nenhuma mudança de alíquota ou de fato gerador, a não ser em relação ao IPI, que eu vou tratar daqui a pouquinho. Mas o que a Receita Federal e as receitas locais têm feito é o diferimento do prazo e da forma de pagamento. O Simples foi jogado mais para frente, os parcelamentos também foram adiados, e aqui eu quero fazer um registro e um agradecimento especial ao nosso presidente da Comissão de Direito Tributário, o craque, doutor Tiago Conde, do Sacha Calmons Advogados, que tem auxiliado demais a casa nessas medidas. O ABDF deve muito a ele nesse trabalho fantástico que tem feito. Ele fez essa compilação, a gente fez uma série de requerimentos, tanto a Receita Federal como a Receita do Distrito Federal, para que a parte tributária pudesse ter um abrandamento nesse período de sobrevivência que nós todos estamos. O GDF também postergou o prazo do IPVA e do IPTU, saiu uma medida recente em relação a isso.
Tá? Agora, tenho visto aqui perguntas, o doutor André Pérez está perguntando sobre o ISS e o ICMS. Tem fatos interessantes que a gente tem que entender. Para os recolhimentos que estão acontecendo agora, no mês de março e abril, os fatos geradores já aconteceram nos meses de janeiro, fevereiro, porque você tem os prazos para pagamento com 30, 60, cada tributo tem sua característica de recolhimento. Então, em tese, quem vender um produto em janeiro, fevereiro e está recolhendo o ICMS no final do período, agora em fevereiro para março, etc., ele teria que ter tido a previsão de recolher o pagamento e reter o valor correspondente para fazer frente às suas obrigações. A Receita Federal está oscilante também nesse ponto, que ele, olha, eu vou ajudar, mas vou ajudar a partir de agora. A pandemia não pode também ser resultado para revisão de débitos passados, de situações antigas. Então, a prorrogação de prazo tem sido a medida mais indicada. A CNI fez quase 50 pedidos de modificações da legislação, teve vários atendidos, mas sempre com viés da prorrogação do pagamento. Esse é o ponto principal que as receitas têm apresentado até agora. Sobre a judicialização, eu destaco uma ação bem interessante, Valerão, que foi a pioneira, que foi a da Gol Linhas Aéreas, que foi um setor que tomou uma avalanche, né, como você bem colocou. Quer dizer, quem voava acho que 14 mil voos diários no Brasil passou para menos de 1.000. É um efeito cascata tremendo. E pagando em leasing em dólar o avião. Dólar a 5,40 que está agora. Você imagina a confusão que vai acontecer no setor. E outra coisa que me preocupa particularmente é que essa pandemia, se durar 60 dias, a crise econômica dura pelo menos o dobro. Ninguém vai sair viajando, nem para negócio, nem para turismo, com a mesma velocidade que se fazia antes, e nem logo depois que encerrar essa pandemia. Então, eu não gosto de ser pessimista, ao contrário, procuro ser sempre otimista na minha vida, na minha posição profissional. Agora, 2020 realmente é um ano que provavelmente todos vão querer esquecer sobre o aspecto empresarial. E o tributário vai ter que acompanhar. A Gol entrou com essa ação judicial e conseguiu a prorrogação dos seus tributos, dos seus parcelamentos, para depois de junho e julho, que já é um alento, né? Jogou pelo menos 3 meses para frente. Baseado naquela instrução normativa e na portaria da Receita Federal que eu citei há pouco. Paulo, nesse gancho, é importante a gente ter em mente que é um efeito cascata, né? Eu só brinquei que tem oportunidades também, né? Muito desconto de TV, muito desconto de tecnologia. As empresas de telefonia e de internet, por mais que pode ter um aumento aí da inadimplência, não pode reclamar, né? Assim, não estariam tão dentro da cadeia de desastre que ocorre, mas é importante ter um planejamento, ou seja, até no projeto de lei da Anastasia, deixa claro, e nas outras leis alienígenas, de que a questão de retroceder, né, de retroagir. É óbvio que, poxa, você não vai impedir que o fato gerador, ou deixar de pagar, porque realmente a pessoa já estava com problema de caixa e vai, talvez, precisar usar de mecanismos aí de diferimento para se sustentar. Infelizmente, eu sei, todos nós sabemos que tem inúmeras pequenas, médias e até grandes empresas que não têm volume de caixa e precisam desses refis e desses refás todo ano, né, de 2 anos quando aparece, 3, para sobreviver. Então é uma discussão que tem que se acompanhar de perto. Essa questão do refis do refaz é um ponto interessante, porque havia uma resistência grande no governo federal em reeditar esses programas de refinanciamento. Já temos, o último tem, salvo engano, 5 ou 6 anos, já tem bastante tempo. Realmente é cíclico. Nos estados acontece com mais frequência, mas no governo federal era mais resistente. Eu já vi reportagens do ministro Paulo Guedes resistente a isso, porque acha que acaba fomentando o não pagamento. As pessoas acabam se planejando para esperar o próximo refis ou refaz e aí lá realizar o pagamento. Mas no momento em que a gente vive, na drástica consequência que a gente vai ter da economia, eu acho que o governo federal vai ter que se sensibilizar e mudar um pouco o foco e entender que se não houver essa forma de revisão dos pagamentos dos débitos para trás,
que as pessoas estavam tentando se organizar e pagar os parcelamentos, mas também do que vai vir pela frente, porque com a dificuldade das vendas, tentativa de manutenção das empresas, os pagamentos ordinários que fazem com que a empresa pare de funcionar, o tributo não vai estar em primeira posição para realizar o pagamento, concorda? Com certeza. Cara, a prioridade sempre é a folha de pagamento do folha de pagamento, comprar mercadoria para vender, se estruturar para sobreviver, pagar seu aluguel, se não ser despejado. A Receita Federal, a Receita Local, vai precisar compreender isso, que eles vão precisam trazer mecanismos de sobrevivência da empresa também nesse aspecto, né? Tem pontos interessantes nesse também aqui, sobre a sobrevivência e o que a Receita já fez. Ela postergou os prazos de validade das certidões negativas. Muitas empresas demandam as certidões negativas para participar de licitações, receber de entes públicos, até com relacionamento bancário, as certidões negativas com as receitas federal, estadual, municipal, elas são hoje referência para concessão de linha de crédito, etc. E essas certidões tiveram os prazos prorrogados, como também as cobranças, as inscrições de dívida ativa, etc. Então, o governo federal, e aqui também o governo do Distrito Federal, temos que louvar o que o nosso governador Ibanez e que toda a equipe tem feito. É um trabalho difícil, mas que até agora se mostrou profícuo e tentando diminuir os efeitos na parte da saúde, na parte da economia. Mas os governos têm que ter realmente essa sensibilidade. O empresário precisa sobreviver. Ele que gera emprego, ele quem roda a economia. Se resolver pouca farinha, meu pirão primeiro, no aspecto da Receita Federal e estaduais, nós vamos ter um problema grave. A certidão foi uma decisão acertadíssima, porque quem mexe no direito empresarial sabe o sufoco que é para conseguir uma certidão. E não é só porque você deixou de pagar, mas porque você questionou um pagamento. Obviamente, seu direito de questionar um lançamento tributário, ou até um erro, né, que acontece, um erro formal de recolhimento de tributo ou de informação. Então, foi talvez uma das decisões mais rápidas que eles tomaram e extremamente assertiva para tentar salvar as pequenas e médias empresas. E, nesse cenário todo, Badaró, tem que entrar outro nicho da advocacia, que é o planejamento tributário, que é a área consultiva no direito tributário, que é muito mais interessante hoje do que o contencioso tributário. O legislador brasileiro, até a década de 90, era pródigo em lançar medidas inconstitucionais, medidas irregulares, que propiciavam questionamentos judiciais e teses que se aplicavam a várias empresas. A discussão da Lei 9.718, o ICMS na base de cálculo do imposto de renda. Essas ações plurimas, elas têm praticamente se esgotado, rareou demais. Então, o advogado tributarista, ele tem que buscar agora um trabalho consultivo orientando as empresas a como se planejar para sofrer a tributação menos gravosa possível dentro do regramento aplicável. Obviamente, ninguém vai poder defender aqui a evasão de valores, nem o não pagamento de tributos ou esconder fato gerador, nada disso. Mas, com essa crise, muitas empresas vão precisar mudar o seu enquadramento. Empresas que antes tinham faturamento X vão poder entrar em nível do simples, e aí é preciso se estudar se essa mudança é positiva ou não. Como é que vai ser trabalhar a questão do impacto dos prejuízos para as empresas que trabalham no regime do lucro real. O lucro presumido também vai sofrer algumas alterações sobre faturamento, forma de apresentação ao fisco desses valores. Então, surge aí, colegas, uma área interessante de atuação do planejamento tributário para que a gente possa criar mais nichos de atuação e o advogado atender essa demanda que vai surgir. Ô Paulo, eu gosto de falar nas minhas palestras, aqui mando um abraço para minha querida amiga Raquel Cândido, que eu tive a oportunidade de fazer com ela lá na OAB-DF, é o seguinte: nessas grandes crises, óbvio que nós nunca tivemos uma como a que estamos vivendo, gera oportunidade de novas teses, mesmo a gente querendo não ter um enfrentamento do contencioso. E eu me lembro bem, na década de 90, eu ainda estagiário, a grande revolução que teve com a abertura do mercado brasileiro,
as mudanças legislativas, as privatizações. Alô? E foi um celeiro de estudiosos, principalmente do ponto de vista tributário. Tanto é que as grandes teses, aqui eu cito alguns, Hamilton Dias de Souza, Léo Krakowiak, entre outros, criaram as principais teses tributárias, abrindo um nicho absurdo do direito tributário moderno brasileiro. Por quê? Depois de uma grande revolução, ou seja, depois da redemocratização, a abertura de mercado, privatização das empresas públicas, muitos advogados estudando as novas leis, ou seja, nada mais fácil de criar um nicho de mercado do que nova lei, ou seja, a lei de proteção de dados, a lei de anticorrupção, essas novas leis que, vamos colocar elas de aspecto temporário. Agora, o que me deixa triste é que a gente está num monotema, né? Só se fala na pandemia e no vírus. Eu acho que a gente tem que também pensar um pouco fora da caixinha. E o pós-pandemia, né? Assim, vamos colocar que vai acabar daqui 6 meses. O que vai ser de novo dentro do direito brasileiro, dentro das relações de mercado, a implementação da conferência como regra geral, a redução de custo, o meio ambiente, isso tudo é nicho futuro para o advogado. Pode ter tese daqui a pouco que, poxa, o meio ambiente reagiu bem a essa paralisação, será imperioso, talvez, uma diminuição do ritmo, e aí não é meu contexto, mas socializando, num ritmo de destruição do meio ambiente? Vão surgir mecanismos para que esse ritmo não aconteça, porque vai ter uma demanda represada. Todos os empresários vão sair loucos querendo faturar, os advogados querendo trabalhar, todo mundo querendo trabalhar, e aí vai ter uma repercussão do outro lado. Claro. Então, e aí a ESA está entrando exatamente nesse nicho, com o desenvolvimento do ESA ao vivo. A gente vai ter palestras sobre os mais variados temas. Ontem eu assisti uma palestra da professora Célia Arruda, estou vendo ela aqui nos acompanhando, com a consequência também no direito de família, que é óbvio que a gente vai ter essa pandemia atingindo todas as áreas do direito, todas as nuances que a gente vai precisar agora se preparar. Eu acho que nos próximos anos, quase que pandemia vai estar em todas as petições e opiniões legais que os advogados vão emitir por muito tempo. Infelizmente, ela vai trazer consequências graves, né? Ô, Paulo, e tem uma reflexão não ideológica, mas querendo ou não, passa entre os conservadores ou não conservadores, é o seguinte: agora está tendo um movimento, né, de totalmente interferência do Estado, a necessária interferência do Estado. A gente tinha acabado de aprovar uma lei de liberdade econômica que exatamente rezava no artigo 421, que não poderia ter interferência externa, muito menos do Estado, na relação contratual. Ou seja, tirou praticamente a função social do contrato. E já está em gestação, porque vai ter uma reação, a nova liberdade econômica. Ou seja, eu não duvido que, acabando aí 60, 90 dias, haja desculpa a expressão chula, um cavalo de pau de novo para a direita, para a liberdade econômica, para tentar voltar à máquina. Então vai ter uma grande dicotomia aí entre duas situações de conservador e de liberdade econômica e de presença do Estado na economia. Então, como eu coloquei no início, eu acho que a palavra economia, análise econômica do direito, é a palavra que vai prevalecer nesse momento. E a temporalidade, a essência que eu quero estudar é análise econômica do direito e a temporariedade. Eu acho que dois pilares que a gente precisa verificar. O colega Ivo Marques, desculpa se eu estou pronunciando errado, pergunta a gente sobre o aspecto da anistia, se em determinados segmentos ela não seria uma saída menos onerosa ao Estado e ao Judiciário em geral. Eu tenho muito medo, Ivo, da parte de se estabelecer uma anistia generalizada, porque a anistia vai trazer a consequência para quem tinha expectativa de recebimento de crédito, por exemplo, na área do direito privado, ou mesmo ao Estado, que estava aguardando o recebimento de receitas para fazer frente às suas despesas,
Então, resolver com a anistia não é um ponto por si só suficiente para ajustar. Eu acho que em determinados segmentos, que vão sofrer mais do que outros, a anistia pode ser uma solução, certo? A gente está vivendo, por exemplo, um aspecto difícil do relacionamento dos alunos, pais e alunos com as escolas. Eu vi o Ricardo, nosso presidente da Comissão de Direito do Consumidor aqui, discutimos muito essa semana, nos ajudou bastante com o seu parecer, e a OAB vai se posicionar no sentido também do consensual, de se buscar a solução, mas o direito do consumidor sozinho não vai resolver. De que adianta buscar o direito do consumidor, dizer que há vai se sobrepor a vantagem do hipossuficiente no caso e que o fornecedor que arque com os custos de um fato imponderável? Ninguém podia esperar que ia chegar a pandemia. Então, tem que haver um bom senso. As partes vão ter que chegar no meio termo, e aí, quando digo partes, o Estado também vai precisar enxergar esse aspecto, de que, se quiser exigir integralmente o que lhe cabe, a outra parte não vai conseguir sobreviver. De outro lado, se o devedor simplesmente não quiser pagar, também o credor vai ter suas dificuldades e aí vai ser um efeito dominó. O Estado, por exemplo, precisa arrecadar para pagar os hospitais, para comprar os equipamentos necessários ao tratamento do Covid e de outras doenças que estão acontecendo, para manter o serviço público funcionando, judiciário, executivo, legislativo. Então, a anistia não é uma solução por si só. Né? O Loyola está falando aqui um pouco da provocação da questão do Estado. Vai ser o dilema, Loyola, meu amigo Loyola. A grande discussão, por isso que eu falei de temporariedade. Se isso durar 60 dias, 90 dias, como se espera, e a intervenção do Estado for uma forma eficiente de diminuir os impactos, vai ter um movimento contrário, porque a economia deu prova disso que não pode parar, né? As locomotivas mundiais, elas não podem parar, e eu não estou fazendo nenhuma alusão aqui à discussão do presidente da República ou do ministro da Saúde, que também é outra pauta que só se fala nela. Eu acho que a gente não vai saber isso nos próximos 60, 90 dias. Se essa intervenção do Estado for rápida e eficiente, eu acho que vai ter um movimento muito pesado de Estado mínimo novamente. Ou seja, aí entra a temporariedade. E vai ser uma discussão ideológica. Socialista com conservadores. Hoje os socialistas estão batendo palma porque está a prova que o Estado não pode ser mínimo, mas é um caso extraordinário. Então é uma discussão super linda, histórica, e o advogado tem que se inserir nela. Não é que a gente vire cientista político, mas até para a análise de estratégia que a gente vai ter que passar para o nosso cliente, a gente tem que pensar até onde nós vamos nessa restrição. Ou até fechar, às vezes a estratégia é fechar. Vamos fechar agora, vamos mitigar os riscos e depois voltar quando tiver uma posição um cenário mais fácil de visualização? É isso mesmo. Eu vi a Bruna, nossa colega aqui, também comentando sobre essa questão da solução das escolas e dos pais e alunos. Eu vi o projeto de lei que a Câmara Legislativa, por exemplo, estava tentando discutir, encaminhar para um corte linear de 30%. Eu acho até que foi aprovado, não foi não, Léo? Ele foi aprovado em primeiro turno e, pelo que soube, já está havendo uma rediscussão, uma rediscussão no próprio âmbito da Câmara e também entre as partes. É importante se entender. O legislador não tem uma varinha de condão e vai achar simplesmente uma solução para tudo. Vi agora o nosso presidente Kiko Caputo entrando. Saúde, meu amigo. Saia logo, deixe de ser dengoso e volte para nos ajudar como precisamos. Fala, presidente. Então, o legislador precisa compreender a sua posição. E aí, voltando ao início das nossas colocações, o PL do senador Anastasia, claro que tem boas intenções e quer trazer soluções. Agora, muitas vezes, ele vai encaminhar para um lado, pensando que vai resolver, por exemplo, na questão dos locatários, quando havia o início da discussão para suspender, e, na sequência, ia quebrar uma série de outras empresas que vendem o serviço de locação, fundos bancários que estão alavancados nesse aspecto. E aqui eu não estou defendendo preservar a instituição bancária, longe disso. Mas a gente tem que preservar o sistema. Não obviamente, agora o problema é a nossa saúde, por isso que eu sou a favor do lockdown como está sendo feito. Mas, na sequência,
tem que se tentar ao máximo preservar o sistema de consumo, de prestação de serviço, de fornecimento, porque o consumidor não vai sobreviver sozinho, também o fornecedor, se quiser se sobrepor ao consumidor, ninguém vai comprar na sequência. Então, essa é a função do advogado empresarialista. Ô, Paulinho, é importante que o brasileiro tem mania de fazer lei, como a gente já colocou. Nós já tínhamos a previsão, sempre tivemos da força maior no Código Civil, né? Teve a mudança pela lei da liberdade econômica, que eu falei que deu mais liberdade ainda, modificando o Código Civil no artigo 421. Tá? A Convenção de Viena, que o Brasil é signatário, a Itália também, prevê as condições da força maior. Vários contratos que eu já vi, existem a previsão de força maior. Na Itália, como eu coloquei aqui com a ajuda do nosso querido Petrônio Calmon, houve só um decreto muito curto, só identificando que o coronavírus, até óbvio, é a força maior a ser imposta a todos. Então, eu acho que o projeto da Anastasia, ele adentrou muito nas questões de regulação, mas poderia ser mais na essência, né? Ditar a essência e as soluções de conflito se derem de forma consensual. Ou seja, igual ele identificou alguns pontos, ele identificou corretamente: suspensão das exigências das assembleias no direito societário, suspensão do artigo 49 na entrega de delivery. Não faz sentido o cara poder devolver a entrega de delivery num momento desse. Ou seja, mas eu acho que a gente pode construir uma situação temporária. Tanto é que o projeto fala em um aspecto transitório, né? Uma transição até a normalidade. Querido Rodrigo Badaró, nós estamos chegando ao nosso final, são poucos minutos. Quero agradecer primeiramente a você, porque recebeu aí o nosso chamado do querido diretor da ESA, nosso Fabiano Jantalha, nos chamou aqui. Quero agradecer a oportunidade que nós tivemos de conversar com os colegas, muitas dúvidas. Nós certamente talvez tenhamos trazido mais inquietações do que soluções, porque são temas difíceis, mas são reflexões importantes. Quero ouvir suas conclusões agora também, para a gente poder despedir dos colegas. O nosso presidente Kiko pergunta o que eu acho das soluções econômicas que estão sendo impostas pela equipe do governo. Como eu disse no início, a palavra economia vai dominar o mundo jurídico, né? A análise econômica do direito. Presidente, eu acho que está sendo pensando fora da caixinha. Eu gostei muito das posições dos ajustes para preservação de emprego. Eu acho que foi inteligente a forma que foi feito. A questão dos recursos e gerar caixa também eu achei que foi extremamente interessante. Eu, para ser bem sincero, na essência, eu estou achando que estão acertando em praticamente tudo. Aí, na velocidade, que talvez, por não ter uma articulação política mais avançada, o que seria ótimo no momento de crise, o Congresso dialogando melhor com o Executivo, o Judiciário dialogando melhor com os poderes, e o respeito ao Pacto Federativo, que hoje está rompido, né, diferente da Itália, que o sistema é unitário, o Executivo vai, manda, faz e acabou. A gente precisa ter um pensamento único em prol de um inimigo único. Claro. Aí você vai exigir pensamento único do ser humano, é quase impossível. Mas pelo menos, aí eu falo que foi a outra palavra que eu falei no nosso debate: temporariedade. Nem que tenhamos racionalidade temporal. Vamos ser irracional depois. Vamos ser racional agora. Encerrando o nosso último minuto, quero dizer que tudo que nós falamos em termos legislativos, nós vamos disponibilizar aos colegas através da ESA, vamos verificar um canal aqui nas instruções normativas, das portarias, tudo que foi colocado. E agradecer a todos pela audiência, pela discussão que nós tivemos, e dizer que nós estamos à disposição no privado também, nas nossas redes sociais, para ajudar a todos. Foi um prazer. Badaró, grande abraço, obrigado por tudo, estamos à disposição. Até mais, pessoal. Abraço, tchau.